Olá pessoal, dando prosseguimento aqui no nosso vídeo. Então eu peguei aqui duas questões do nosso TD que eu passei para vocês lá no Aluno Online, tá certo? Então, duas questões, essa primeira questão e a última questão lá da atividade, ok? Então eu vou ler aqui essa primeira questão para ter ideia de como é que a gente vai começar. Sabe-se que a coluna de mercúrio de um termômetro cresce linearmente com a temperatura. Considere que o comprimento dessa coluna seja de 3 centímetros, quando o termômetro estiver em equilíbrio térmico com o gelo, em fusão. Ok, vamos marcar aqui. O que mais? E a pressão normal. I de 9 centímetros, quando o termômetro estiver em equilíbrio com os vapores da água em ebulição. Ok? Também a pressão normal. Se o termômetro estiver marcando 35 graus Celsius, a coluna de mercúrio terá um comprimento de em centímetros. Ele quer saber do comprimento dessa coluna, né? Então nós vamos ter, pessoal, como é que eu vou fazer essa questão? Eu vou ter duas escalas, só que a outra não é bem escala, é o comprimento, tá certo? Então eu vou desenhar duas linhas como se eu estivesse desenhando duas escalas. Então essa primeira escala aqui, que não é escala, e a segunda aqui, que essa sim que vai ser a escala. Qual é a escala que está sendo utilizada aqui? Se ele falou em ponto de equilíbrio, ponto de fusão, ponto de ebulição, e falou bem que na escala Celsius, então essa escala que nós vamos utilizar é a escala Celsius, tá certo? Celsius, que é representado com graus Celsius. Tá certo, meu povo? Celsius. E aqui é comprimento. Tá ok? Beleza? Então, continuando. Então, por exemplo, o que ele diz aqui? Ele diz que considere que o comprimento dessa coluna seja de 3 centímetros quando estiver em equilíbrio térmico com o gelo em fusão. Então, bem que assim, no par de comprimento, quando estiver em 3 centímetros, ela vai estar correspondendo à fusão do gelo na escala Celsius. Qual é a fusão do gelo? Quando ela estiver em qual temperatura? Em 0 graus Celsius. Tá certo? O que mais? I de 9 centímetros quando o termômetro estiver em equilíbrio com os vapores da água em ebulição. Em ebulição, não é a temperatura mais alta? Então, quando estiver em 9 centímetros, no ponto de ebulição vai marcar quanto? 100 graus Celsius. Tá certo? Aí ele fala o seguinte, também a pressão normal. Se o termômetro estiver marcando 35 graus Celsius, a coluna de mercúrio terá um comprimento de quanto? Então, no caso aqui, eu não sei qual é essa variação, eu vou ter aqui x, tá certo? X centímetros, que eu não sei, que ele quer saber, ó. Terá um comprimento de, então esse comprimento está em centímetros. E esse valor de 35, ele vai estar bem aqui assim pelo meio também. 35 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou elaborar com essas duas escalas, igual eu fiz lá na explicação para vocês, né? Vou pegar aqui, ó, final menos inicial, e essa também, ó, final menos inicial. Então primeiro x menos 3, fazendo aqui, vai ficar assim, ó, x menos 3, ok? Sobre 9 menos 3. 9 menos 3. Igual a... Essa aqui eu faço a mesma coisa, ó. 35 menos 0. 35 menos 0. Sobre 100 menos 0. 100 menos 0. Então aqui, como é que vai dar isso aqui? X menos 3 fica x menos 3, que eu não posso diminuir o número com a letra. 9 menos 3 dá para fazer, que dá 6, igual a 35 menos 0 é 35, e 100 menos 0 é 100. Aí aqui, pessoal, veja que tem uma regrazinha de 3, que eu vou só encontrar o x aqui, ó. Então eu vou multiplicar cruz credo, ó. Então primeiro vai ser x menos 3 vezes 100. Eu vou colocar aqui desse lado, ó. Então vai ficar assim, ó. 100 vezes x menos 3 igual a 6 vezes 35, tá certo? Colocando aqui mais para frente, vai ficar assim, ó. 100 vezes x, primeiro esse por esse, 100 vezes x, 100x, depois 100 vezes menos 3, menos 300, igual a 6 vezes 35, 6 vezes 5, 30 vai 3, 6 vezes 3, 18, com 3, 21, tá certo? 210. Então aqui ficou assim. Então o que eu vou fazer? Ó? Isolar a letra, 100x é igual a 210. Esse menos 300 está negativo, vai para lá, fica positivo, mais 300. Esse 210 mais 300 fica 100x
igual a 400 e... Aliás, 510. Confere? 510. Então fica x é igual a 510 dividido para 100, que vai dar 5,1 centímetros. Ok, pessoal? Então ficou claro aí, ó. Cuidado com os sinais, tá? Então aqui ficou 510 dividido para 100 dá 5,1 centímetros. Sendo essa resposta ali a letra C. Tá ok? Na questão 8, é uma questão mais fácil. Ele pede o seguinte: a temperatura média no mês de dezembro na região abrangida pelo PEIAS é de 30 graus Celsius. Então ele dá a temperatura em Celsius. Essa temperatura medida na escala Kelvin. Então ele quer que você converta de Celsius para Kelvin. Então, de acordo com os estudos da temperatura, eu vou ter aquelas três escalas: temperatura Celsius sobre 5 igual temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Então ele quer de Celsius para Kelvin. Então só vou tirar essa daqui do meio, ó, de Celsius para Kelvin, tá certo? Então eu junto essas duas. Fica a temperatura Celsius sobre 5 igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5 também. Como aqui é 5, aqui também é 5, 5, 5, aí se anula. O que que sobra? Sobra essa equação aqui, ó, temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273. E essa seria a escala para a gente fazer essa conversão, né? Como ele deu o valor aqui em Celsius, basta pegar esse 30 e colocar bem aqui no lugar de Celsius, né? 30 graus Celsius no lugar de Celsius. Então vai ficar assim, ó. 30 é igual a temperatura Kelvin menos 273. Esse 273 põe aqui pertinho do 30 porque são números, né? Então vai ficar assim. Vai ficar 30 mais, que aqui está menos, vem para cá, mais 273 igual a temperatura Kelvin. E aí vai ser o seguinte, temperatura Kelvin vai ficar igual a 30 mais 273, 303 Kelvin. Tá ok, pessoal? Então, resposta certa seria a letra E. Valeu, gente. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, abraço.